Pronto. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos iniciar orando. Eterno e Santo Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado por esta noite que se inicia. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua providência. Obrigado, Pai, porque sabemos que em Ti podemos confiar, podemos descansar, pois o destino das nossas vidas está nas Tuas mãos. Pai, nós intercedemos por todos que estão sofrendo, por todos que estão tristes, por todos aqueles que perderam algum ente querido por causa do Covid-19 ou por causa de qualquer outra circunstância. Pai eterno, esteja agora com todos os enlutados, com todas as famílias que estão chorando a perda dos entes queridos. Fortalece-os, conforta-os, em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Boa noite. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Lembrando que depois do nosso estudo, nós temos o nosso momento de oração. Então você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários. Pode pedir para você, pode pedir para outra pessoa, pode agradecer, enfim, né? Após o estudo, nós teremos um momento de oração. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo em Atos, hoje Atos 2, versículos de 37 a 41. Atos 2, de 37 até o 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 37 até o 41. Atos 2, de 37 a 41. Então vamos lá. Ontem nós estudamos acerca do discurso, né, de Pedro, o sermão de Pedro, e agora vamos ver qual é a reação da multidão que ouviu esse discurso de Pedro. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ouvindo o discurso de Pedro, ouvindo o sermão de Pedro, Pedro faz um anúncio de Cristo, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, ou seja, faz um anúncio da salvação.
E diante do sermão de Pedro, os seus ouvintes têm o coração compungido. Há uma expressão também que caberia aqui, coração transpassado ou coração aflito, ou seja, eles desenvolvem uma consciência interna acerca do pecado. A pregação gera uma reflexão, desperta a consciência para o pecado e, consequentemente, gera arrependimento. A multidão que ouve a pregação de Pedro sente o peso do pecado sobre si e automaticamente gera uma consciência de arrependimento. Então, reflexão desperta a consciência para o pecado e gera arrependimento. E isso faz com que eles perguntem então a Pedro: nós estamos aflitos, estamos com o coração compungido, o que nós vamos fazer? E então Pedro, diante da reação da multidão ao seu discurso, ao seu sermão, responde. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, à medida que aquela palavra tocou o coração dos ouvintes pela ação do Espírito Santo, o que toca o coração dos ouvintes não é o discurso de Pedro, não é a mensagem de Pedro, não é a capacidade de Pedro e a sua argumentação que fez com que aquelas pessoas ouvissem a sua voz. É a ação do Espírito Santo naquelas pessoas. Pedro é apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo para dirigir aquelas palavras. Então, o que acontece no coração destas pessoas não é por causa do discurso de Pedro, mas é por causa da ação do Espírito Santo. E essas pessoas que são tocadas, as palavras então são eficazes. Se não houvesse a presença do Espírito Santo, o sermão de Pedro seria ineficaz para todas estas pessoas. Mas é o Espírito Santo que faz com que o coração abra-se, que a mente abra-se para o entendimento do Evangelho, da mensagem de salvação, da mensagem de Jesus Cristo. E Pedro, então, agora exorta, faz o convite ao arrependimento. Eles já estavam com o coração compungido, já estavam com a consciência interna desperta, já tinham consciência do seu pecado. E então Pedro traz a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Das más atitudes, dos pecados cometidos, das falhas, mas também arrepender-se de muitos ali terem visto e conhecido o ministério público de Jesus e tê-lo negado num primeiro momento. Então veja, há perdão até para aqueles que a esta altura não tinham se juntado ao colegiado dos discípulos de Jesus. Ou seja, até aqueles que tinham alguma resistência a Jesus como Messias. O arrependimento e leva-os ao perdão. E importante, né, este versículo 38, o arrependimento e também uma atitude no sacramento do batismo. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo é um ritual de iniciação na fé cristã. O lavar com água representa purificação, representa limpeza. Então é um ato externo, o uso da água para limpar, para lavar, demonstrando aquilo que aconteceu internamente nessas pessoas, a regeneração do coração, o coração que é lavado, né, o coração que é purificado, o coração no sentido interno, né, mente, alma e etc., né, sede da razão, sede da emoção, enfim. Então, aquilo que aconteceu internamente nessas pessoas, esta mudança de consciência, essa mudança de vida, né, o Espírito Santo faz uma lavagem por dentro, purifica o indivíduo por dentro. Então, o testemunho externo disto é o ritual do batismo. Ou seja, por isso que é a água, aquilo que purifica, aquilo que limpa, aquilo que lava. Seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, né, é o nome que traz o perdão, é pela obra de Cristo, esta ideia do batismo, não que a gente não possa batizar
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim. Mas a ideia do batismo em nome de Jesus Cristo é justamente essa submissão a Cristo, reconhecendo que a salvação foi feita através de Jesus, para remissão dos vossos pecados, para perdão dos vossos pecados. E em Cristo e na sua obra, todos os pecados são perdoados. O verbo batizar, ele era basicamente usado para lavar, quando se lavava alguma coisa com água abundante, seja por imersão, né, pegar algo e lavar imergindo dentro de um pote com água, ou também seja por aspersão ou efusão, lavar as mãos em água corrente ou deitar água sobre, né, derramar um pouco de água. A forma do batismo não é tão importante, né? O importante é o que ele representa internamente. Mesmo porque nós protestantes acreditamos que para ser salvo não precisa ser batizado. Se você é cristão, se você é de Jesus, numa circunstância que você não pode ser batizado externamente, você continua salvo. É só lembrar do malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus e se arrepende e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo dele fazer profissão de fé, não deu tempo dele ser batizado, não deu tempo dele tomar santa ceia, não deu tempo dele tomar a Eucaristia, não deu tempo dele fazer catequese, confirmação, crisma, primeira comunhão, bar mitzvah ou qualquer outro ritual de qualquer outra religião judaica ou cristã. Então a salvação está no nome de Jesus Cristo. E nenhum sacramento tem poder em si mesmo, em opere operator. Nenhum sacramento tem poder em si mesmo para salvar o indivíduo. O fato de você ser batizado e de você tomar santa ceia, por si só, os elementos são simbólicos. E a união que se tem com Cristo através dos elementos é uma união mística e simbólica. Não salva. Tomar santa ceia não salva. Ser batizado não salva. Sacramento não tem eficiência em si mesmo para salvar. O que salva é a obra de Cristo e a ação do Espírito Santo que nos faz crer, reconhecer e nos submeter à vontade dele. E é o final do versículo 38. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui não é falar em línguas, como aconteceu, não é profetizar, etc. O dom do Espírito é exatamente a regeneração, a mudança de vida, é as pessoas se submetendo, é a transformação do indivíduo. Alguém que até minutos anteriores ao discurso de Pedro não acreditava em Cristo e agora se dobra ao seu senhorio e tem uma transformação de vida. Este é o dom do Espírito Santo, a conversão, a que se refere aqui o versículo 38. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Qual promessa? A promessa da salvação, a promessa do derramamento do Espírito Santo, a promessa de arrependimento e de perdão, a promessa de uma nova vida em Cristo Jesus, que já estabelece o seu reino. O reino de Deus já está entre nós, já está acontecendo. Então, esta é a promessa. E veja, a promessa é para os vossos filhos. E daí a gente gosta de usar esse versículo para justificar o batismo infantil. E eu acho mesmo que criança tem que ser batizada. A promessa é para o filho, e já que a água é um símbolo, né, o sacramento, essa ordenança de Jesus, é um símbolo, não tem eficácia em si só para salvar, mas é um símbolo, e se a promessa é para os pais e para os filhos, então nós temos aí um versículo que também ajuda a embasar o pedobatismo ou batismo de crianças. Por isso que nós presbiterianos batizamos as crianças. Batizamos para as crianças sejam salvas, para que elas não se tornem pagãs ou etc. Não, nós batizamos como um sinal de iniciação, porque a promessa é para os pais e também para os filhos. E quem se compromete em criar aquela criança nos caminhos do Senhor no dia do batismo dela são os pais. Então, o batismo é o símbolo de iniciação para a criança, mas também de compromisso dos pais diante da comunidade, que é a igreja. E esse versículo 39 ele é interessantíssimo, né? Veja, o versículo 38 traz uma palavra de Pedro, arrependei-vos. Mas o versículo 39 traz no seu finalzinho, né? Para quantos o Senhor Deus, e os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus
chamar. Veja que na mesma palavra de Pedro, né, ele dá uma pausa no discurso, a multidão interrompe, e agora ele explica como que se faz, né, como é que esse caminho da salvação. Mas veja, a responsabilidade humana e a soberania de Deus estão pareadas aqui. Veja, né, arrependei-vos, esses cuja palavra penetra o coração e eles são tocados pelo Espírito Santo, há o imperativo de Pedro, arrependei-vos. Mas só se arrepende quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, interessante, né? É um tema difícil, mas mesmo no mesmo sermão, em que dá tudo a atender, né? Que eram aquelas pessoas que tinham que tomar uma decisão, que eram aquelas pessoas que tinham que mudar de vida, aqui dependia delas, mas agora o próprio versículo 39 diz: essas pessoas só têm essa reação porque Deus as chamou. Deus é o autor da salvação. É sempre Ele que dá o primeiro passo para salvar o homem, para salvar a mulher. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Lembra-se que eu falei ontem? É óbvio que Lucas não registrou literalmente todas as palavras do discurso de Pedro. Não tinha um gravador nessa época. O que Lucas fez foi colher relatos desse discurso. Talvez ele esteve com o próprio Pedro e com outros que assistiram. E diante desses relatos, de maneira fidedigna, da maneira mais clara possível, ele fez uma síntese, fez um resumo da essência do sermão de Pedro e resume. E ele mesmo deixa isso claro agora, o autor de Atos, né, Lucas, dizendo que com muitas outras palavras, ou seja, ele não diz quais palavras, mas ele diz que Pedro continuou a instruir aquelas pessoas. E é interessante que vem um passo seguinte. Olha, ao anúncio de Cristo, o Espírito Santo toca o coração, há arrependimento dessas pessoas, há batismo, há conversão, e agora há também um apelo à santidade ou à santificação dessas pessoas. Salvai-vos desta geração perversa. Veja, a conversão é marcada por dois momentos. Um, onde nós somos inteiramente passivos. Deus nos salva através de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça e não por obras. Somos passivos. Deus nos salva e porque nos salva. Não há nada que a gente faça para ser salvo. Deus simplesmente nos salva por graça, não por obras. Deus nos salva graciosamente, tá? Mas há algo que se desenvolve a partir disso. É impossível nós termos esse encontro com Cristo e permanecermos da maneira que estamos. Então há uma transformação. E esse é o processo mais longo da chamada ordem de salvação, ou desse plano de salvação, que é a santificação. É um processo em que o Espírito Santo nos dá todas as ferramentas possíveis para vivermos uma vida cristã, uma vida digna, uma vida reta, uma vida justa, uma vida de testemunho, ou seja, uma vida de santidade, uma vida com pessoas que foram separadas por Deus para testemunhar o amor de Cristo, testemunhar a retidão da Escritura. Então nós somos passivos, porque o Espírito Santo nos dá as ferramentas, mas também nós somos ativos. Nós temos que usar as ferramentas que Deus nos dá. E diante desse discurso de mudança de vida, né, nós somos salvos, porém permanecemos pecadores. Como dizia Martinho Lutero, ao mesmo tempo que nós somos salvos, nós somos pecadores. Simul justus et peccator. Ao mesmo tempo que nós somos justos, nós permanecemos pecadores. Simultaneamente, santos, pecadores. Então, diante disso, vem a exortação de Pedro: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, não precisam ser como vocês eram mais. Agora vocês não são mais escravos do pecado. As correntes que lhes prendiam ao pecado, né, aquelas más atitudes que vocês cometiam antes de Cristo, achando que aquilo era normal, sabe aquele monte de coisa ruim que nós fazíamos antes de servir a Jesus Cristo, antes de sermos chamados por Ele, e achávamos que aquilo era bom, que aquilo era normal? Ou seja, agora já não é mais. Nós temos condições da ação do Espírito Santo de mudarmos de vida. Ou seja, salvai-vos dessa geração perversa. É o apelo à santidade,
à santificação. O cristão não é chamado para ficar estático. Em Cristo há uma renovação do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de ser e etc. Até a nossa personalidade passa a ser moldada pouco a pouco, né? Porque em Cristo nós temos que transformar a nossa mudança, a nossa vida, né? Transformar, mudar as nossas atitudes, a nossa maneira e etc. Então, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, não continuem negando Cristo e vivendo uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida falha. A Escritura sempre nos adverte a esse chamado a uma vida mais correta possível. Significa a vida perfeita? De maneira nenhuma. Nós erramos, segundo a segundo nós erramos, né? Nós erramos diariamente, a todo instante. Mas isso não é muleta para continuarmos pecando. Temos que tomar vergonha na cara e mudar muitas atitudes que podem ser mudadas. Então, também dentro do discurso de Pedro, esse pequeno puxão de orelha. E o versículo 41, então, é a conclusão deste bloco todo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Então, há um número assim gigantesco de pessoas que são alcançadas pela ação do Espírito Santo. Pedro é um instrumento de Deus nesse momento, a sua mensagem. Então, 3.000 pessoas são batizadas. E aí nós temos um acréscimo importantíssimo no número gigantesco de cristãos. E aí se inicia a igreja do primeiro século, já com um número substancioso de pessoas. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Tá? O cerne, o coração, o centro da nossa mensagem deve ser Jesus Cristo. Quando nós formos anunciar às pessoas o Evangelho, não podemos nos esquecer de falar acerca de Jesus. Esta é a essência da nossa pregação. Como eu falei ontem, é o querigma, né? É a essência da nossa pregação. Ou querigma, cada um bota o acento onde achar mais legal. E aí, sendo esse o centro da nossa pregação, da nossa mensagem, a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra, a salvação, a sua morte e ressurreição, o arrependimento dos pecados, o perdão que Cristo nos alcançou na cruz, etc. À medida que nós pregamos isso, quem vai fazer com que esta palavra produza algo no coração das pessoas é a ação do Espírito Santo. Nós não somos chamados a converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, a quantos Deus chamar. Mas o que está faltando hoje é justamente pessoas terem essa disposição de pregar o evangelho puro e simples, a simplicidade da obra de Cristo. Nós nos acostumamos com coisas muito chiques, né? Alguns querem um evangelho extremamente intelectual e culto, né? Assim, é tão difícil de entender que a gente tem que usar o dicionário de latim, às vezes, para entender o evangelho. Outros, por um lado, pregam um evangelho que não é um evangelho. É um evangelho que deixa rico, um evangelho que só cura doença, um evangelho disso, daquilo, um evangelho para servir o homem, né? Ou seja, o que está faltando de fato hoje é a pregação do verdadeiro evangelho, da simplicidade da Escritura. Porque quando é pregado, a ação do Espírito é a mesma. Aqueles a que Deus chamar serão convertidos pelo Espírito Santo e as palavras do Evangelho vão penetrar no coração. Essas pessoas vão voltar-se para Deus com arrependimento e elas serão batizadas. E assim a igreja cristã continua a sua caminhada. Meu irmão e minha irmã, não é show gospel ou a qualidade dos instrumentos musicais ou se é profissional ou não. Não é se você pinta o seu púlpito de preto e põe um monte de pisca-pisca, ou se o seu púlpito é pintado de branco e com aquela cruz que é feita de cedro, lá que veio do Líbano. E não importa se a sua igreja tem um conjunto de som mais caro do mundo, da Bowser, da JBL, ou se não tem nem som, seu pastor tem que gritar bem alto para todo mundo ouvir. Não importa se o violão é da Taylor ou se é um violãozinho da Tonante, daquele que
as cordinhas de nylon. Não importa isso. Não importa se o pastor se formou pós-doutor em Harvard e é poliglota, ou se é um pastor que sequer terminou o ensino médio. O que importa é se essas pessoas que estão cantando, se estão pregando, homens e mulheres, não importa se o templo é suntuoso e high-tech ou se é embaixo de uma árvore. O que converte pessoas é a ação do Espírito Santo e o meio é a palavra, a pregação simples do Evangelho. Olha, me desculpe, se a gente tiver que começar a fazer um monte de macaquice, um monte de circo, um monte de espetáculo para alcançar pessoas, para deixar a igreja cheia, achando que isso é evangelho, isso é debochar do que aconteceu com Pedro. Pedro não faz espetáculo nenhum. Ele prega o querigma, a essência da mensagem de Cristo. E esta é a mensagem de Cristo que o Espírito Santo usa para converter corações. Se você começar a pôr pisca-pisca em igreja para encher de gente, peraí, tem alguma coisa errada. O que transforma pessoas é a ação do Espírito pela pregação simples da palavra. É o que aconteceu aqui. Veja, nem na igreja eles estavam pregando em público. E daqui a pouco, o primeiro riozinho que apareceu ali, a primeira aguinha, vamos lá, vamos batizar esse pessoal. E assim a coisa aconteceu. E que isso sirva de modelo para nós hoje. Então não importa o estilo, não importa se tem rock, ou se pagode, ou se ópera e música lírica. Isso não é importante. O que é importante é o conteúdo da mensagem cristã. Se o pastor prega de terno ou prega de camiseta, se o pastor tem tatuagem, usa piercing, ou o pastor usa aquela toga bonita lá de Genebra e etc., isso é indiferente. Se usa termos bonitos ou usa o português bem informal, né, numa linguagem bem simples, errando os tempos verbais e concordâncias, etc., isso é indiferente. O que é importante é que a mensagem do Evangelho seja pregada, simples e clara como ela é. Mensagem de perdão, de graça, de arrependimento e de mudança de vida. Aprendamos com o livro de Atos e apliquemos nos nossos dias de hoje. Quem enche igreja é o Espírito Santo, não é a unção de pastor, ou não depende, né, do pastor. O pastor tem que ter, sim, certa eloquência naquilo que ele vai falar e certa clareza naquilo que ele vai anunciar. Mas, veja, é o Espírito Santo que nos move. Somos totalmente dependentes dele. Sem Espírito Santo, não ia ter Atos, não ia ter Pedro, não ia ter discurso e daria em nada. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Que bom! Espírito Santo, tome a nossa vida e a nossa igreja, pois o Senhor é que deve nos conduzir a tudo isso. Então aprendamos com esse texto. Que Deus abençoe a todos e a todas. Então vamos agora aos pedidos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Dá tempo. Eu vou subir aqui os comentários, tá? Se você não fez seu pedido de oração, pode fazer. Pode orar por você, por outras pessoas, pode pedir, pode agradecer, enfim. O primeiro pedido que aparece aqui para mim, nosso irmão Carmelito, ele pede oração para que acabe logo essa Covid, né? Que Deus nos abençoe. A Letícia agradece a Deus por mais um ano de vida e saúde que concede à sua nora, Daniele Rufino Rebelo. Então, aniversário, né, da Daniele Rufino Rebelo, a nora da Letícia. Vamos orar pela vida da Daniele. A nossa irmã Raquel. Ela agradece pela vida dela. Ela fez o exame do Covid e deu negativo, né? Então, graças a Deus. Ela pede pela sua filha Joana, que completará mais um ano de vida no dia 8, agora, dia 8 de agosto, fará 31 anos. E pede em favor da sua gravidez, né? Aí que completou 30 semanas.
Pede os cuidados do Senhor sobre a vida dos missionários, nesse mês que nós celebramos o mês das missões, o mês do presbiterianismo, né? E pede conforto e consolo aos familiares da dona Nair, né? Infelizmente, a dona Nair veio a óbito hoje, né? Nós estávamos orando por ela. A dona Nair é membro da nossa igreja presbiteriana aqui em Blumenau e acabou falecendo em decorrência do Covid-19. Então, orar pela família da dona Nair, especial pela vida da Gisela, que é filha da dona Nair. O diácono Osni pede oração pelo tio João Antônio, que teve uma piora em seu estado clínico. Pede oração pela Cristina, que é a sua sobrinha, e pela filha da Cristina, Angélica. Pede por todos que estão adoentados. Pede pela família da nossa irmã Nair também, né? Infelizmente a nossa irmã Nair veio a óbito. Então orar por toda a família que está enlutada. A dona Carmen agradece as orações pela melhora do seu filho, né? Ele já saiu do hospital, graças a Deus. Então, agradecemos pela vida do Maurício. E pede também em favor da Priscila e do Vitor, né? Agradecendo, né? Que eles estão bem. Então, que bom que Deus continue a abençoar o Maurício, a Priscila e o Vitor. Opa, aqui o seu Osias Costa pede oração pela Juliana, que vai dar à luz. Então vem mais um netinho aí para o seu Osias. Então, orar pela vida da Juliana, que dará à luz. Mais um netinho aí para o seu Osias Costa. Nossa irmã Letícia pede oração pela saúde da Ivanilde, da Iracema e pelos seus primos Nelson, Conceição, Norma e Daniel, e pela consulta que fará amanhã a Maria Iderna. A nossa irmã Rosana pede oração pelos missionários. A dona Carmen pede oração pela sua amiga Sandra Reichert e família e todas as suas vizinhas e amigas que estão assistindo. Continuamos a orar também pela família do Everton Butzke, né? Também enlutados, perderam a sua mãe, a Dona Maria de Lourdes. Então, continuarmos orando pela família do Everton. Muito obrigado, viu, Everton, pela sua companhia aqui conosco na live. O presbítero Max quer agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua graça que nos alcançou e nos salvou em Cristo, e agradece a Deus pela família dele. A nossa irmã Benedita Domingues pede oração por toda a sua família e por todo o mundo, para que Deus tenha misericórdia de todos. O Everton Butz que agradece as orações de todos os irmãos e irmãs em favor da família nesse momento difícil. A nossa irmã Benedita pede também pelo fim do Covid. A nossa irmã Léo pede oração pelo Dr. Moacir Culco, que é membro da Igreja Presbiteriana de Lages, também está internado, né, em estado grave, devido ao Covid. Bom, são os pedidos que aqui aparecem, nós vamos orar por todos eles. Senhor, nós clamamos a tua misericórdia sobre todo o mundo, sobre todo o planeta Terra que sofre com esse momento difícil do coronavírus. Tenha misericórdia, ó Pai, de todas as nações e suplicamos a ti, ó Pai, que acabe logo esta epidemia. Senhor, nós agradecemos pelo aniversário da Daniele Rebelo, rogamos bênçãos sem medida sobre a vida dela. Pai eterno, toma nas tuas mãos sobre todas as suas necessidades e que ela tenha longos e longos anos de vida na presença dos seus familiares e na presença do Senhor. Abençoe também a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo, abençoe a Luísa e todos os seus familiares.
Pai, nós agradecemos pelo exame negativo da nossa irmã Raquel, que o Senhor continue a abençoá-la, cuidando, fortalecendo, suprindo todas as suas necessidades. Abençoe a Joana, que fará mais um ano de vida no dia 8. Agradecemos ao Pai pela vida dela e intercedemos em favor da sua gravidez, que seja uma gravidez abençoada por ti e logo ela dê à luz a um netinho ou uma netinha, a Raquel, que seja motivo de alegria, de felicidade para ela e para toda a família. Pai, nós pedimos a tua misericórdia sobre a vida da Gisela e de todos os familiares, amigos e amigas da dona Nair que se entristecem hoje pela partida da tua serva. Pai, sabemos que ela já está contigo, desfrutando da bem-aventurança eterna, desfrutando da tua presença, Deus. Esta é a nossa esperança. Sabemos que um dia reencontraremos todos aqueles que nós amamos na glória. Por isso, ó Pai, ensina-nos que nenhuma despedida aqui, nenhum funeral nosso é um adeus, mas um até breve, um até logo. Dá-nos esta esperança, ó Santo Espírito, nesse momento difícil que tantas pessoas estão partindo. Tenha misericórdia, ó Pai da Gisela, de toda a família da dona Nair. Senhor, nós continuamos a interceder pela vida do diácono Osni, da irmã Valéria, de todos os seus familiares, em especial pelo João Antônio, que teve uma piora em seu estado clínico. Pai, colocamos diante de Ti, suplicamos a Tua cura e a Tua misericórdia. Pedimos também pela Cristina e pela Angélica, abençoe estas Tuas servas, ó Pai, e que o Senhor supra as necessidades, livre elas de todo o mal. Pai eterno, a todos que estão adoentados, todos que estão sofrendo, passando por momentos difíceis devido ao Covid ou qualquer outra circunstância, tenha misericórdia, Pai, que o teu grande amor inunde os corações nesse tempo difícil. Pai eterno, abençoe a dona Carmen, abençoe o nosso irmão Omar, abençoe toda a sua família no Brasil, toda a sua família no Chile. Pai eterno, em especial nós agradecemos pela vida do Maurício Eduardo, que já saiu do hospital. Agradecemos pela vida da Priscila e do Vitor e suplicamos que dia a dia, ó Pai, eles sejam cuidados pelo Senhor. Deus eterno, toma esta família nas tuas mãos, debaixo das tuas asas, e protege-os e livra-os de todo o mal. Senhor, abençoe a Juliana, que dará à luz a um netinho ao seu Zias Costa. Abençoe, ó Pai, para que esse parto ocorra bem, que tudo saia como planejado. Toma os médicos, médicas, enfim, todos que estarão envolvidos nesse parto e dê sabedoria, ó Pai. E que venha esse netinho e seja motivo de alegria para os seus dias, para a Juliana, para toda a família, ó Pai. Seja abençoado por Ti, que cresça nos Teus caminhos. Cuida da Juliana, seja com ela o Santo Espírito nesse momento de maternidade. Abençoe toda a família do seu Osias, ó Pai. E suplicamos que esse netinho venha com muita saúde para a honra e glória do Senhor. Pai, abençoe todos os missionários da nossa igreja, de todas as igrejas espalhados mundo afora, levando a tua mensagem, assim como Pedro fez, pregando o evangelho com atitudes e também com palavras, muito mais com ação do que com palavras, os missionários que não têm medo de perder a vida pela causa do evangelho. Supra a necessidade dos missionários, ó Pai. Abençoe os seus familiares, onde quer que estejam, que a sua graça, o seu amor se estenda a eles, ó Deus. Sejam cuidados e amparados por Ti. Pai, ajuda-nos, enquanto igreja, a abençoarmos os missionários, orando por eles e também na manutenção dos seus trabalhos, enviando ofertas e cuidando, ó Pai, dos missionários que fazem esta obra maravilhosa de levar o Evangelho até os lugares mais longínquos da terra. Pai, nós intercedemos pela vida da Sandra, por toda a família, por todas as vizinhas, vizinhos, todos os amigos e amigas da Dona Carmen que estão assistindo a nossa live. Deus eterno, cuida deles todos, em especial, clamamos pela vida da Sandra. O Senhor sabe das suas necessidades e pedimos que, segundo a tua boa vontade, o Senhor supra e responda às orações em favor da Sandra. O Senhor continue a guardar a vida do Everton, do seu Jonas, da Ellen, de toda a família Butzke,
triste pela partida da Dona Maria. Conforte o coração deles, ó Pai, sabendo que ela está na tua presença, sabendo que ela está desfrutando da companhia do Senhor e que também um dia estaremos lá junto com ela na glória, ó Pai. E o dia que estivermos lá, nos alegrando juntos, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Desfrutaremos eternamente da tua presença ao lado daqueles que nós amamos e já partiram. Pai, abençoe toda a família da nossa irmã Solange, todos os seus amigos e todas as suas amigas, e todos que necessitam de Ti nesse tempo de pandemia. Cuida, Pai, de todos nós. Senhor, nós agradecemos a Deus pela salvação, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, porque nós nem merecemos e o Senhor tem nos alcançado de maneira maravilhosa. Abençoe o presbítero Max, a nossa irmã Léo, abençoe a Hannah, abençoe a Ellen, abençoe o Fernando, o Max William e a Ana. Derrama bênção sem medida sobre esta família, Pai. Guarda-os e livra-os de todo o mal. Abençoe a nossa irmã Benedita Domingues, abençoe toda a sua família e, em especial, Pai, todos que nesse momento difícil precisam tanto de Ti. Pai, abençoe o Dr. Moacir, passando por esse momento difícil de enfermidade, também internado por causa do Covid. Cremos no Teu poder restaurador, cremos, ó Pai, que o Senhor pode curá-lo e colocamos o Teu servo nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoe e dê sabedoria a todos que estão cuidando dele também nesse momento difícil. Toma a família do Dr. Moacir nas Tuas mãos e que a paz do Santo Espírito preencha os corações nesse momento tão difícil, tão assolador. Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes conosco nesta transmissão, supre todas as suas necessidades e cubra-os de bênçãos, ó Pai, livrando-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Se você ainda não mandou um oizinho, não se esqueça de mandar, para a gente poder mandar um abraço para ti, ok? Senão eu não consigo saber que você estava aqui conosco. Então, boa noite, Aline, minha esposa, que está ali no sofá. Boa noite, Solange, a nossa irmã, nossa amiga lá de Xanxerê, que Deus lhe abençoe, um abração para ti. Boa noite, Carmelito Zimmermann e Dona Marina, que Deus lhes abençoe, um abração. Boa noite, Dona Carmen, boa noite, Omar, boa noite, Maurício, toda a família, que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia, uma boa noite. Boa noite, Osni. Boa noite, irmã Valéria. Deus lhes abençoe. Um abração. Boa noite, Raquel. Deus lhe abençoe. Que notícia boa, né? O teu exame negativo. Que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, Luísa. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. Um abração para vocês duas. Que Deus lhes abençoe muito. Abençoe toda a família. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico, né? Os nossos tios lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rose Andrade. Que Deus lhe abençoe. Um abração. Boa noite, Alice, minha sogra. Boa noite, Vitinho, meu sogro, que nos assistem lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Que Deus lhes abençoe aí em Mogi Guaçu. Boa noite, presbítero Max. Boa noite, Léo. Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana Paula, os nossos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe. Um abração. Estamos com saudades. Boa noite, Edith Andréia, né, da família da Dona Carmen também, né? Tô vendo aqui o sobrenome bacana, Gorigoitia Vega. Ok, chique, o pessoal internacional, né? Deus lhe abençoe, Edith, muito obrigado pela companhia, que Deus lhe abençoe. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema, um abração para ti. Boa noite, Dulceleia Pereira, também lá de Itapema, que Deus lhe abençoe. Um abração. Boa noite, Anne Caroline. Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia.
Um abração para o seu esposo Alisson também. Tenha uma noite na presença do Senhor. Boa noite, seu Osias Costa. Boa noite a sua esposa, toda a sua família. Que Deus lhes abençoe aí em Rio dos Cedros, né? Que Deus abençoe também o netinho que virá. Que seja um momento muito feliz e abençoado para a família. De vez em quando o negócio dá uma perdida aqui, mas vamos lá. Já voltou. Aí. Boa noite, Marlene Vieira. Que Deus te abençoe. Um abração para ti, para o esposo. Boa noite, Dejaime. Boa noite, Jussiane. Deus lhes abençoe muito aí em Xanxerê, nossos irmãos queridos, né? Saudades de vocês também. Que Deus lhes abençoe muito, viu, Dejaime? Um abração para ti, para a Jussiane. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rosana. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Boa noite, seu Jonas Butski, que Deus lhe abençoe, o Espírito Santo lhe conforte, tá? Continuamos orando pelo Senhor, por toda a família. Saiba que estamos juntos para o que o Senhor precisar, estamos à disposição, com a convicção que a nossa irmã Maria está lá na presença do Senhor, desfrutando das bênçãos eternas. Então, Deus abençoe muito o Senhor, conforte. Obrigado pela companhia aqui conosco. E disponha, se houver algo que a Igreja Presbiteriana de Blumenau possa fazer pelo Senhor, diga que estamos à disposição do Senhor de toda a família. Boa noite, Benedita Domingues, a nossa amiga lá de Mogi Guaçu, que Deus lhe abençoe, abençoe toda a família também. Everton Butski, que Deus lhe abençoe, um abraço, meu irmão, estamos em oração por ti, né, pela família, e disponha da gente, sabe? Se houver algo que possamos fazer, estamos juntos, suplicando que o Espírito Santo lhes dê força nesse momento difícil. Bom, são os nomes que apareceram aqui para mim, tá? Às vezes o Facebook não mostra todos os nomes, às vezes não aparecem todos, mesmo quando você comenta, às vezes não aparece agora. Mas de qualquer maneira, se você está assistindo, que Deus lhe abençoe e sinta-se abraçado por toda a Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Voltamos amanhã, às 20 horas, com a nossa continuação no estudo de Atos, né? Agora a conclusão do capítulo 2. Tenham todos uma noite abençoada. Até amanhã, às 20 horas.